Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Nós estamos novamente começando o programa Veritá, num novo dia, um novo formato. E eu queria agradecer você que conversou comigo nesse período que o programa ficou fora do ar, dizendo para que o programa pudesse voltar, que gostava do programa. Então, eu quero agradecer principalmente a você que tem nos acompanhado. Nós estamos nos esforçando para fazer um programa de qualidade, um programa que você possa assistir, que a sua família possa assistir e que você possa realmente tirar alguma coisa de boa para a sua vida. No programa de hoje, nós vamos estar começando uma série de 4 programas que a gente vai falar a respeito de sexualidade humana, falar sobre sexualidade do homem e sexualidade da mulher. E hoje nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Fernando Borges Ribeiro, que é médico urologista, e a gente vai estar falando sobre impotência masculina. Então, Dona Maria, chama o seu esposo aí para ele assistir essa entrevista que vai ser muito legal. Então nós estamos começando o programa Veritá, não saia daí. Assista todos os sábados às 17h50 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar e entrevistas. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Todos os sábados às 17h50. Programa Veritá. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa. Todo mundo vê, o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Nós estamos hoje com o Dr. Fernando Borges Ribeiro, que é médico urologista, e a gente vai ter uma conversa sobre impotência sexual masculina, ou cientificamente falando, a disfunção erétil. Fernando, boa noite. Você já é sócio aqui do programa, né? Muito obrigado novamente por você estar aqui. Fernando, vamos primeiro conceituar assim, para o pessoal que está em casa, como é que a gente sabe que é uma impotência doença? Porque assim, eu não sei não, mas dizem que de vez em quando qualquer um pode dar uma brochada, né? Mas quando é que a pessoa tem que se preocupar com isso? Quando é que é sinal de doença? É um assunto um tanto delicado, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? Queria agradecer aqui ao Dr. Altemar, pessoal do programa Veritá, da oportunidade de a gente vir aí conversar com vocês de novo. Sempre um prazer. A impotência sexual, né, é um problema que o homem encara com bastante dificuldade, né? O homem tem muito medo, né? É uma coisa que tem muito tabu. Né? As pessoas ainda têm dificuldade de procurar você por causa disso, Fernando? Sim, os homens sempre são fechados, né? Os homens têm dificuldade em aceitar o problema, têm dificuldade em dividir o problema com a esposa ou com a parceira, têm dificuldade em dividir com um amigo, e ele vai criando aquele problema para ele. Vai virando uma bola de neve, um problema contínuo, um problema crônico. E ele costuma levar, às vezes, meses, muitas vezes anos, para se abrir para alguém. E muitas vezes o que faz ele procurar o médico é a parceira. A parceira cansada. Não aguenta mais. A parceira não aguenta mais. Essa conversa mole. Aquela conversa mole que não vai para frente, não progride. O relacionamento começa a ficar prejudicado. Né? E a parceira, geralmente, que procura ajuda, né? Procura levar o homem ao médico. Sempre com muita resistência. E quais são os sintomas, assim? Porque a gente acha que é só a questão de você não conseguir ter uma ereção prolongada, mas existem mais sintomas, né, Fernando? Sim, existem. Impotência sexual, na verdade, é um termo até que hoje a gente já não utiliza muito, mas é muito conhecido, né? Que hoje é conhecido como um termo mais abrangente, como disfunção sexual. E dentre as disfunções sexuais, a disfunção erétil, no caso a impotência sexual, é a principal, né?
Existem outras como ejaculação precoce, anorgasmia, né? Outros problemas relacionados a distúrbios da parte sexual. Em relação à disfunção erétil, impotência sexual mais conhecida, é a incapacidade ou dificuldade, né, não simplesmente não funcionar, de obter uma ereção peniana, uma ereção plena, né? Ou uma ereção de bom vigor, uma ereção boa ou uma ereção parcial. Isso é a dificuldade em ter ereção. Né? E essa dificuldade ela vai se mantendo, né? Não é uma coisa eventual, né, Fernando? Exatamente. O fato do homem ter uma falha esporádica ou outra, isso a gente considera até normal. Uma vez ou outra, um fato eventual, pontos isolados. Desenha, enche a cara de cachaça. Exatamente, enche a cara, obrigou, está preocupado, um fato de estresse, isso é muito comum. Certo. A gente não pode considerar uma falha eventual como um caso de impotência ou disfunção erétil, né? Certo. Mas se o problema se perpetua, aí sim a gente começa a ficar preocupado, ter recorrência, começar a afetar o relacionamento, começar às vezes a gerar um problema psicológico pior, uma depressão por conta disso, aí sim é hora de a gente pensar que está desenvolvendo, pensar como um problema mesmo, né? E quais são as principais causas, Fernando, da impotência masculina? É um problema multifatorial, né? São muitas coisas envolvidas, dificilmente é uma coisa só. Na maioria das vezes, o principal fator é o fator psicológico, o fator emocional, né? Ansiedade, estresse, preocupações, né? Que tem influência negativa sobre o desempenho erétil, sobre o desempenho da função sexual. Você teria, assim, em porcentagem, quantos por cento é psicológico e quantos por cento é doença mesmo? Porque, por exemplo, diabetes pode causar, uso de drogas, né? Isso. Em termos de estatística, acredite-se não, é comprovado que 70% das disfunções eréteis são de origem psicogênica, de causa psicológica. 70%. Muito, Fernando. Os outros 30% entrariam as orgânicas, né? Doenças do próprio corpo, doenças mesmo. Diabetes, pressão alta, disfunções hormonais, né? Disfunções neurológicas, problemas neurológicos, problemas relacionados a próstatas, pós-operatórios de próstata, podem desencadear alguns casos severos, né? E entre outros, né? Mas a maioria das vezes é o caso psicológico. Fernando, e o tratamento? A gente sabe que avançou muito o tratamento medicamentoso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Houve uma revolução no tratamento da impotência no meados dos anos 80, no final dos anos 80, 90 já, quando descobriram as medicações, né? Os inibidores da fosfodiesterase. O primeiro de todos e mais famoso foi o Viagra, né? O azulzinho amigo. O famoso azulzinho, né? Azulzinho amigo que ajuda muita gente. Então revolucionou realmente o tratamento da impotência. Que antes dos medicamentos, o que existia, antes desse tipo de medicamentos, o que existia não tinha muita eficácia. Então era um problema muito sério. Com o advento, com a descoberta dessa classe de medicamentos, a resposta mudou. Né? Mudou a abordagem, mudou o resultado, mudou a satisfação. Né? Então os pacientes têm opção segura, o medicamento é seguro, tem as suas peculiaridades, alguns efeitos adversos, alguns casos que não pode ser utilizado, mas são poucos casos, mas é um tratamento seguro. As medicações são muito boas hoje e evoluíram, né? O Viagra foi o primeiro, tem várias outras drogas hoje no mercado que são seguras e têm bom resultado, né? Mas eu acho que é importante falar, Fernando, porque você sabe que hoje as pessoas elas lançam mão da automedicação, né? Porque não querem ir ao médico, não querem se expor. E isso, de certa forma, é um risco, porque tem as pessoas que não podem usar esses medicamentos, não é? Exatamente. Medicamento é coisa séria, né? Tem as indicações, você tem que fazer um diagnóstico correto, tem as contraindicações, quando você pode usar, quando não se pode usar. Alguns casos tem que fazer uma avaliação cardiológica, ver se tem algum risco maior, um risco menor, ver qual é o melhor medicamento, qual é a melhor dose, né? Até medicamento hoje para dor de cabeça pode ter risco, né? Tomar um AS, tomar até, pode ter risco. E o medicamento para ereção também, tem que ter cuidado, né? E procurar um médico para fazer uma avaliação correta, ver se realmente pode usar o medicamento. Fernando, a gente sabe que existe um uso recreativo, digamos assim, dessas medicações por parte de jovens, até adolescentes, para aumentar a performance sexual. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dos riscos que isso pode acontecer, que pode ocorrer. É muito frequente hoje em dia, né, esse realmente uso recreativo mesmo, que a gente é chamado do uso das medicações para ereção. O pessoal vai na farmácia, compra e vende sem receita, né, vai fazer uma festa, vai fazer uma farra, e ali está envolvido alguns problemas, né? A pessoa sempre, geralmente nessas festas, fez uso excessivo de bebida alcoólica, o medicamento tem interação com bebida alcoólica, que pode piorar os efeitos colaterais.
Uma coisa que preocupa um pouco é a dependência psicológica que ele pode desenvolver com o uso recreativo, né? Ele começa sempre a ter ereções boas e ereções duradouras, e ele se sente bem, se sente super-homem com aquilo ali, e ele vai querer sempre usar. Isso é uma dependência psicológica. Esse seria um dos maiores problemas. Cruzar com bebida alcoólica em excesso e a dependência psicológica. E às vezes uma pessoa já que tem algum problema cardíaco desconhecido, pode aí ter complicações mais sérias. Certo. Fernando, e existe uma população de pacientes que não respondem com a medicação, né? Quais seriam as outras opções para ajudar essas pessoas? Exato. A primeira fase de tratamento seria o medicamento, que dá grande resposta. A maioria do paciente responde com o medicamento e é uma resposta boa. Quando há falha no tratamento medicamentoso, depois que você já investigou todas as causas direitinho, viu se não tem nenhuma doença de base, geralmente você avança para uma fase. Geralmente quem passa dessa fase são quem tem doença séria de base. Quem tem um problema vascular, quem tem um problema um diabetes, um problema neurológico, ou tem alguma cirurgia radical de pelve que pode trazer alguma complicação. Corta os nervos lá. Exatamente. A cirurgia radical de próstata é uma complicação frequente, a impotência sexual, né, por causa da inervação prostática, que é o que regula a ereção, né? Então, esses pacientes que têm alguma doença de base importante, esses são os que a maioria das vezes precisam avançar o tratamento. E o próximo passo seria o uso de medicações intracavernosas, que a gente chama, né, que é o uso, aplicar medicamento dentro do pênis. O pênis internamente tem um que a gente chama de esponja, que são muitos vasos, né? Que é o que se enche de sangue para ter a ereção. Então você aplica medicamento dentro dessa esponja, dentro do pênis. Mas aí você vai ter que ir lá todo dia aplicar no rapaz lá, Fernando? Na hora do problema lá? É feito um treinamento com quem precisa disso, né? Igual quem usa insulina em casa. Uma agulha fininha, uma coisa. A gente assusta quando fala que vai usar uma injeção no pênis. Mas é uma coisa que se adapta. Igual usar insulina ou alguns outros medicamentos que precisam ser injetáveis. E o paciente aprende a se auto-aplicar quando ele quer. Então ele vai passear, vai namorar, leva na bolsa ali uma injeção, fala, dá licença, eu vou ali, já volto. Ali, fazer... eu vou apertar o botãozinho do on, eu já volto. Volta funcionando. Coisa de 5, 10 minutos a injeção funciona e ele está pronto para trabalhar. Mesmo, funciona bem. O resultado é muito bom. E dá uma ereção com um bom vigor e duradoura, né? E o grau de satisfação do casal é bom. Fernando, eu queria te agradecer muito pela entrevista, brilhante como sempre, e queria assim, incentivar você que está nos assistindo, que é homem e que está passando por esse problema, que como você acabou de ouvir o Fernando, que tem solução. Basta que você realmente procure, faça o protocolo direitinho, não se automedique, não tome medicamentos sem a prescrição médica. Eu tenho certeza que você vai resolver esse problema. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui e continue fazendo esse bom trabalho. Obrigado. Assista todos os sábados às 17h50 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar e entrevistas. Programa Veritá com o Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Todos os sábados às 17h50. Programa Veritá. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa. Todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Eu queria falar hoje com você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, a respeito de pessoas que são muito egocêntricas, pessoas que são muito elas mesmas. E eu queria levar uma reflexão muito interessante que eu recebi essa semana. Você sabe que o meu nascimento foi feito através de outras pessoas, que o nosso primeiro banho foi dado por outras pessoas, pela nossa mãe, pelas nossas pessoas que estavam lá. Foram outras pessoas que nos ensinaram a andar, foram outras pessoas que nos ensinaram as primeiras letras, os nossos professores, foram outras pessoas que nos ensinaram o nosso ofício. Não importa se você é médico, se você
é carpinteiro, se você é pedreiro, mas foram outras pessoas que ensinaram você e a mim a ser o que somos hoje. Então, de certa forma, até a nossa renda, até o dinheiro que a gente paga as nossas contas, indiretamente também vem de outras pessoas. Você sabia que, se você analisar realmente a sua vida, todos os momentos felizes que a gente tem foi proporcionado por outras pessoas ou com outras pessoas. E continuando nesse raciocínio, você sabia que todo o trabalho, todo o patrimônio que você construir nessa vida, no final, vai ser herdado por outras pessoas. Tudo bem que sejam pessoas da sua família, mas são outros. Você sabia que o seu último banho, o seu funeral, o seu velório, quando você não tiver mais fôlego de vida, serão outras pessoas que vão proporcionar isso para você. Então, fechando tudo isso então, por que tem pessoas que menosprezam tanto o valor dos outros? Por que tem pessoas que têm tanta dificuldade em conviver com as outras pessoas? Por que existem muitas pessoas que são extremamente duras, que são extremamente julgadoras, que são extremamente difíceis de lidar com as outras pessoas? Se tudo que envolve a nossa vida, que tudo que envolve a nossa felicidade, os nossos sonhos, as nossas aspirações, depende dos outros. Será que não está na hora de nós, de você e de mim, realmente começar a dar valor para o outro? Porque se você parar para pensar, você é o outro do outro. E quando você começa a valorizar o outro também vai te valorizar. E isso vai criar o quê? Um círculo virtuoso, um círculo de valorização do ser humano, um círculo de paz. Será que o modo como a gente tem vivido com as pessoas que nos cercam, será que a gente realmente está sabendo valorizar essas pessoas? Será que muitos problemas que a gente passa de relacionamento interpessoal não vem justamente daí, da gente não valorizar, não ver o valor que as pessoas têm na nossa vida? Eu tenho certeza que a partir do momento que todo ser humano que vive nessa terra começar a entender realmente o valor do outro, não haverá mais guerras, não haverá mais corrupção, não haverá mais mortes. Por que não começar hoje? Por que não começar você e eu dentro da nossa casa? Será que nós temos valorizado a nossa família? Será que nós temos valorizado a esposa, o esposo, os filhos? Será que nós temos valorizado o emprego? Será que nós temos valorizado as pessoas que são realmente importantes para nós? Então, a partir do momento que você entender isso, você vai fatalmente começar a cuidar mais das outras pessoas que são importantes para você. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta a seguir com o Doutor Responde. Assista todos os sábados às 17h50 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar e entrevistas. Programa Veritá com o Dr. Altemar, aqui na TV Rondon. Todos os sábados às 17h50. Programa Veritá. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa. Todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você.
No Doutor Responde dessa noite, a gente vai responder uma dúvida da Maria Lúcia, lá do Buriti, que pergunta a respeito da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica grave, que a pessoa pode perder os movimentos das pernas, dos braços. Em alguns casos mais graves, a pessoa até tem dificuldade de respirar, precisa respirar por aparelhos. E nos últimos meses tem tido um aumento de casos aqui na nossa cidade, associados com as doenças do Zika vírus. Então, isso é um problema muito sério. Inclusive, um grande amigo meu, o Dr. Afonso, pediatra antigo aqui da cidade, ele teve essa doença, está se recuperando, graças a Deus. Mas, em suma, é uma doença grave, neurológica, que acontece numa pequena percentagem de pessoas que têm infecções virais. Não só o Zika vírus, a dengue, a chikungunya, mas qualquer problema viral pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, que basicamente a pessoa vai perdendo os movimentos de baixo para cima. Começa a ter dificuldade nas pernas, nos braços, em alguns casos graves até dificuldade de respirar. Então, é muito importante o combate ao mosquito, porque consequentemente, se não houver mosquito, não haverá essas doenças e com certeza a gente vai ter uma diminuição ou uma ausência dessas doenças, dessas complicações mais graves desses quadros virais, ok? Espero que tenha ajudado. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. No Gotas do Saber dessa noite, eu queria compartilhar com você uma frase de um filósofo alemão chamado Nietzsche. Nietzsche diz assim, que tudo aquilo que não me mata, me fortalece. Então você que está aí em casa me assistindo, você está me assistindo porque você não está morto, não é? Então, provavelmente todos os problemas, os percalços que você teve até o dia de hoje, se eles não te mataram, com certeza eles estão te fortalecendo. Então, você pode ter certeza que às vezes as dificuldades, elas vêm para nos amadurecer, para nos tornar pessoas melhores. Tudo depende da maneira como a gente encara as dificuldades. Tem pessoas que têm muito problema em ter problema, mas quando a gente entende que esses problemas podem vir nos amadurecer, a gente consegue aceitá-los melhor e a gente consegue extrair lições deles para que a gente possa realmente ser pessoas mais maduras e mais fortalecidas. Se você quiser saber mais, procure filósofo Nietzsche na internet que você vai achar muita coisa legal, ok? Nós estamos terminando o programa de hoje. Eu queria dizer para você que o programa Veritá agora tem o WhatsApp, tá chique. Então, o número do nosso WhatsApp é 99990058. Então você pode mandar a sua dúvida, pode mandar a sua sugestão, a sua crítica através do WhatsApp, que a gente vai estar vendo todas essas sugestões para que a gente possa fazer cada dia um programa melhor. Eu queria agradecer aqui as arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, que estão fazendo esse cenário novo. Você percebeu que o cenário está novo? E a gente queria agradecer também a Sierra Móveis, que cedeu os móveis para que a gente pudesse fazer aqui esse novo cenário. Então, sábado que vem estamos de volta. Não esqueça de curtir a gente nas nossas mídias sociais, no Facebook. Esse programa também está no YouTube. Então, divulgue para os seus amigos, seus conhecidos, para os seus grupos de contato, para que a gente possa novamente colocar o programa Veritá, atingir um número cada vez maior de pessoas. Então, boa noite, que Deus te abençoe. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.